Autoridades, acadêmicos, professores e convidados, bom dia. Sejam todos bem-vindos à premiação do 5º Salão de Iniciação Científica SIC e também a 4ª conferência do 19º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão com o tema Olhares Sustentáveis em Favor da Vida. Constituem a mesa as autoridades, professora Irani Rúpulo, magnífica reitora do Centro Universitário Franciscano, professora Solange Binotto Fagan, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, professor Luiz Carlos Rodrigues Júnior, coordenador do 5º Salão de Iniciação Científica SIC. Agradecemos também a presença dos alunos, professores, diretores, coordenadores de cursos e convidados que prestigiam este evento. Premiação do 5º Salão de Iniciação Científica SIC. Neste momento, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão premia os melhores trabalhos do 5º Salão de Iniciação Científica do Centro Universitário Franciscano. Os trabalhos foram escolhidos após 2 processos de avaliação, o primeiro dividindo em eixos temáticos e o segundo em cada área do conhecimento da instituição. Entre os critérios utilizados pelos avaliadores, foi considerado o domínio do assunto, o envolvimento com o trabalho, os resultados alcançados e a apresentação do aluno, critérios como postura, slides e resumo. Dos 110 trabalhos aprovados, 24 foram selecionados para a segunda etapa de apresentações, e então distribuídos em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e destaques, por área de conhecimento. A qualidade dos trabalhos apresentados pelos alunos marcou a 5ª edição do SIC, fato que demonstra o aprimoramento da pesquisa na instituição em nível de graduação. Os trabalhos premiados por área de conhecimento são: área de Ciências da Saúde. Primeiro lugar, bolsista Fábio Costa Jorge Gonçalves, orientador Roberto Cristi Viana Santos, título do trabalho: Desenvolvimento de um meio de cultivo nutritivo para bactérias isento de produtos de origem animal. Convidamos o premiado para receber o certificado e também um brinde. Então, se o aluno não se encontra, convidamos o professor orientador Roberto Cristi Viana Santos para receber a premiação. Segundo lugar, Bruna Lago Tagliapietra, a bolsista. O orientador, professor Marcos Adegas de Azambuja. O título do trabalho: Prevalência de consumo de drogas lícitas e ilícitas de usuários internados em um hospital psiquiátrico no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Por favor, pode passar. Terceiro lugar, bolsista Bruna Marta Kleinert Hasbersteit. Orientadora, professora Dirce Steinbachs, e o título do trabalho: Percepção dos usuários sobre o SUS, com base em atividades educativas realizadas em unidades de saúde.
Trabalho destaque, bolsista Noeluci Ferreira Teles. Orientadora, professora Dirce Steinbachs. Título do trabalho, banheira portátil, ferramenta inovadora para o cuidado de enfermagem. Área de Ciências Naturais e Tecnológicas. Primeiro lugar, bolsista Wagner Braga. Orientador, Luiz Otávio de Souza Bulhões. Título do trabalho, síntese e avaliação da estabilidade de recobrimentos de óxido de zircônio em superfícies de titânio. Segundo lugar, Vinícius Rodrigues Oviedo. Orientador, professor Gilberto Orengo de Oliveira. Título do trabalho, medida de teor alcoólico em bebidas com sensor MQ3 monitorado pelo Arduino Uno. Terceiro lugar, Ellington Dornelles de Viegler. Orientador, Guilherme Chagas Curtis. Título do trabalho, desenvolvimento de sistemas para veículos aéreos não tripulados com Ar-Drone 2.0. Trabalho destaque, Priscila Belchor Calduro. Orientador, professor Alexandre Svarovski. Título do trabalho, diversidade de isópodos terrestres, crustácea, onicídia da região de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Trabalho destaque, bolsista Tobias Fembordim. Orientador, Rodrigo Fernando dos Santos Salazar. Título do trabalho, avaliação do processo oxidativo avançado. Foto Fenton para tratamento de efluente hospitalar. Professor, pode receber, então, a premiação do aluno. Área de Ciências Humanas e Sociais. Primeiro lugar, bolsista Eduarda Toscani Gindre. Orientador, Márcio de Souza Bernardes. Título do trabalho, atribuição do status de criminoso pelos meios de comunicação de massa, o tipo penal de organização criminosa e o enquadramento da tática Black Bloc. Segundo lugar, Elisa Hux Megier. Orientador, Dirce Steinbachs. Título do trabalho, TV como estratégia para educação permanente e popular em saúde. Terceiro lugar, Camila Ribenic Cremonese. Orientador, Edir Lúcia Bisonin. Título do trabalho, As Joias na Antiga Grécia.
Irá receber a professora Graça, coordenadora do curso de Design de Moda. Convidamos as autoridades para sentar e iremos para sentar na plateia para assistirmos, neste momento, o vídeo produzido pela TV Unifra sobre reflexões da temática Olhares Sustentáveis em Favor da Vida. Se todos no mundo fossem iguais a você, quantos planetas seriam necessários para suportar uma humanidade clonada sua? Vovô, vem cá. É verdade que na época do senhor, na hora de dar descarga no vaso sanitário, a água do vaso era potável? Mas, vovô, é verdade que vocês durante muito tempo, mesmo sabendo que já faltava água no Brasil, continuaram construindo prédios sem coletar água de chuva, alegando que era mais barato? A questão ética, novamente, que fica é: qual o seu legado? Qual é o rastro que você vai deixar aqui? Aonde estarão as suas pegadas lá na frente? A gente precisa mudar hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Ainda há tempo. Temática relacionada a olhares sustentáveis em favor da vida que o CEP aborda esse ano também busca resgatar um pouco de atividades que são desenvolvidas na instituição associadas à sustentabilidade, desde os serviços que nós prestamos, das ações que nós fazemos no dia a dia, e também nós estamos desafiando os estudantes e professores a repensar suas ações em prol da sustentabilidade, ou seja, de lançar diferentes olhares sobre a sustentabilidade para promover uma vida melhor. O Centro Universitário Franciscano, através de ações de sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente, vem realizando há alguns anos várias ações para contribuir com o meio ambiente. Na questão de lâmpadas, as lâmpadas são trocadas, embaladas e armazenadas e posteriormente solicitada a uma empresa credenciada pelos órgãos ambientais para destinação final e reciclagem. Na questão da água, nós trocamos os destiladores de água dos laboratórios, onde no processo de destilação, para cada litro destilado, se perdia em torno de 500 litros de água limpa. Com os novos equipamentos, o processo elimina totalmente o desperdício e toda a água que passa no aparelho resulta em água destilada para uso nos próprios laboratórios. Temos também, onde contribuímos para o meio ambiente, a Unifra adotou as floreiras do calçadão, ficando responsável pela limpeza, manutenção e embelezamento das mesmas, do principal ponto de encontro de Santa Maria. O projeto da Secretaria Acadêmica Digital ele vai de encontro à filosofia franciscana, que tem como principal foco o cuidado à vida, e a vida ao ser humano, não só a vida ao ser humano, mas o meio ambiente é onde ele está inserido. É um projeto extremamente sustentável que tem como foco a redução sistemática e gradual de papel na Secretaria Acadêmica Digital. Então, converte-se
os documentos físicos guardados pela Secretaria Acadêmica em documentos virtuais. E nós temos também a questão da preservação do meio ambiente com a redução significativa da emissão de papel. Um dos problemas mais importantes que nós temos no Rio Grande do Sul é a redução da taxa de infiltração de água no solo. Esse problema ocorre não só no Brasil, mas em todo o mundo. E isso implica em aumento de escoamento superficial, redução de infiltração e falta de água nas vertentes e nos rios e nos reservatórios do verão. Bom, para que a gente possa estudar isso, o Centro Universitário Franciscano, através do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, está desenvolvendo e inovando alguns equipamentos que permitem facilitar as determinações de taxa de infiltração de água no solo. Esse equipamento é um infiltrômetro de anéis duplo de Mundt, que no sistema tradicional é muito trabalhoso porque usa um garrafão para você poder fazer as medidas, e nós desenvolvemos um sistema automatizado que vai permitir quantificar o volume de água automaticamente, água sem pressão, ou seja, água que é fornecida no campo, quer dizer, nós não temos bomba para poder pressurizar essa água, e com isso nós vamos poder quantificar o volume de água aplicado por unidade de tempo. Os dados serão gravados no Datalogger e depois baixados para um computador para análise e determinações da taxa de filtração. E você, está esperando o quê? Vem ajudar a fazer um mundo mais sustentável. Já começou a separar os diferentes tipos de lixo? Aproveitar ou reutilizar a água da chuva? Trocar as lâmpadas incandescentes por outros modelos mais econômicos? Faça a sua parte. Você é protagonista do mundo que vivemos. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Comunicados. Com o intuito de oportunizar a divulgação de produções científicas, a Comissão Permanente do CEP oferece um espaço para lançamento de livros, mídias, softwares, produtos e equipamentos a realizar-se no dia 8 de outubro de 2015, quinta-feira, das 15 às 18 horas, durante a programação do 19º CEP. Os autores interessados em apresentar suas produções devem preencher a ficha de cadastro que consta no link inscrição na página do CEP e enviar para o setor de eventos pelo e-mail eventos@unifra.br até o dia 24 de setembro, quinta-feira. As propostas enviadas serão avaliadas pela comissão organizadora do CEP. Informamos que o CEP conta com sistema de frequência eletrônico para os inscritos no evento. Para efetivar a frequência, é necessário registrar entrada e saída em todas as atividades. A carga horária total do simpósio é de 30 horas e contempla a participação nas conferências, desde a primeira, que iniciou no dia 8 de maio com o jornalista André Trigueiro, a segunda, no dia 18 de junho, com o Frei Luiz Turra, a terceira com Ana Carla Fonseca Reis e José Alejandro Castanher, da Garimpo de Soluções, mais a quarta conferência, que ocorre hoje, além do período de 7 a 9, em que ocorrem todas as apresentações dos trabalhos científicos, e também teremos a conferência Água e Desenvolvimento Sustentável, Caminhos para o Futuro, com o professor Dr. José Galizia Tundizi, presidente da Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental de São Carlos, São Paulo. Neste momento, teremos, então, a quarta conferência do CEP. O conferencista, senhor Ilo de Souza Batista, abordará o tema As radiações ionizantes em favor da vida. Assistiremos agora um vídeo sobre a sua trajetória profissional. Ilo de Souza Batista nasceu em Porto Alegre no dia 18 de março de 1975. Iniciou a faculdade de bacharelado em Física, com ênfase em Física Médica, no ano de 1993 na PUC. Em 1995, foi aprovado em um processo seletivo para estágio, ainda voluntário, no setor de Física Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quando iniciou a sua atuação na área de Medicina Nuclear. Em 1996, Ilo foi chamado para estágio profissional bolsista na Medicina Nuclear do Grupo Hospitalar Conceição, sendo o primeiro profissional de Física Médica desta unidade.
Ele implementou os processos de proteção radiológica e qualidade da imagem. Em agosto de 1997, foi contratado pela Cardionuclear, Medicina Nuclear do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Gerenciou os processos de construção da área física, cálculos de blindagem, compra de equipamentos e licenciamento da instalação na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Em 1998, criou a empresa FIMED Consultores em Física Médica e Radioproteção Limitada, juntamente com um grupo de sócios que atualmente atende a todo o território nacional em todas as áreas da física médica e indústria. Já em 2000, iniciou sua carreira acadêmica, sendo um dos idealizadores do curso técnico em radiologia do IPUC, na cidade de Canoas. No mesmo ano, concluiu o curso superior e, em 2003, obteve a certificação de especialista em Física da Medicina Nuclear pela Associação Brasileira de Física Médica, ABMF, além da certificação de supervisor de radioproteção credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, sob o número FM 0023. Em 2004, Ilo Batista concluiu a pós-graduação em Ciências Radiológicas no Departamento de Energia Nuclear da URGS. Realizou também o processo de implantação dos serviços de medicina nuclear do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, Mãe de Deus Center, Medicina Nuclear Novo Hamburgo, Medicina Nuclear de Gravataí, Medicina Nuclear do Instituto do Coração da Serra Gaúcha de Caxias do Sul, Medicina Nuclear de Erechim, Revitalização da Medicina Nuclear do Hospital Moinhos de Vento, Medicina Nuclear do CID de Porto Alegre, entre outras. Vice-presidente da Associação Brasileira de Física Médica nos mandatos de 2012 e 2013 e 2014 e 2015, atualmente é físico responsável pelos setores de Medicina Nuclear do Hospital Moinhos de Vento, Cardionuclear do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Instituto do Coração da Serra Gaúcha. Para conduzir os trabalhos, convidamos o professor Éder Simão, coordenador do curso de Física Médica do Centro Universitário Franciscano. Bom dia a todos. É com satisfação tê-los aqui, presentes nessa palestra. De imediato, eu vou passar a palavra ao Ilo. Tá? Também é com grande satisfação que a gente tem o Ilo aqui hoje para falar um pouquinho das radiações ionizantes, tá? Em hospitais. Então, esse é um tema muito interessante. Eu acho que todo mundo vai interagir com o Ilo. É o que nós esperamos, né, Ilo? Então, vocês podem ficar à vontade, tá, para fazer algum questionamento após a palestra dele, e eu passo a palavra para o Ilo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui de novo, podendo conversar um pouquinho sobre física médica, sobre radiações. Agradecer ao professor Éder, à professora Solange, à reitoria, por essa oportunidade que está sendo me dada. Adorei o vídeo, achei sensacional, nunca tinha... Mas vamos aos poucos. As radiações ionizantes em favor da vida. Tá? Eu não consigo ficar muito parado, assim... Quando eu olhei que tinha o microfone fixo atrás do púlpito, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir ficar ali. Mas que bom que tem o móvel aqui. Se vocês começarem a ficar tonto comigo me movimentando, me avisem que daí eu paro, realmente. Né? Bom, a minha formação, como o vídeo falou, é em física. Obviamente, o viés todo dessa aula vai ser para a área de física médica, né, e proteção radiológica. O primeiro questionamento que eu gostaria de fazer, a gente tem um público aqui bastante heterogêneo, não só o pessoal da física médica, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para todos, e que vocês pensassem um pouquinho, é: o que representa esse símbolo para vocês? O que a gente tira de conclusões, ou o que impacta visualmente, e a sensação que nos dá quando a gente enxerga um símbolo como esse, um símbolo de presença de material radioativo, um símbolo de radiação, né? E que muitas vezes ela é ligada, ou ela pode ser, a gente faz o link com coisas ruins, com morte, com perigo, com, enfim,
com tudo aquilo que a gente já viu de Hiroshima, de Nagasaki, de Chernobyl, de Fukushima, agora há pouco tempo, Goiânia, aqui em Porto Alegre, outros acidentes menores. Eu trouxe alguns casos para a gente mostrar, porque eu gostaria de conversar com vocês sobre os dois lados, sobre os dois pontos. Primeiro, eu vou mostrar tudo aquilo que a gente já sabe sobre as radiações, ou que a grande população sabe sobre as radiações ionizantes, e que radiação, distância, radiação, perigo, né? Se não fosse tão perigoso, quando se fazia um exame de raio-x, não acendia uma luzinha vermelha na porta. Opa, alguma coisa está errada, né? Mas a gente sabe que qualquer excesso na vida, tudo que é demais faz mal, né? Água demais faz mal, ar demais faz mal, quando não controlado, e as radiações ionizantes, quando não controladas, e quando acima dos níveis permitidos e sabidos para ocorrência de efeitos biológicos, também vai acabar fazendo mal. Vamos começar pelo início, um embasamento físico teórico, né? Mas que nenhum físico aqui me escute, né? Mas uma explicação com as mãos, né? Com uma explicação muito mais informativa do que formativa. Radiação. O que se entende por radiação? O que a gente pode entender por radiação? É a propagação de energia, por diversas formas. Propagação de energia de um ponto a outro. A gente está diariamente, constantemente imerso num mar de radiações, né? Tanto é se os celulares de vocês aí tá tendo sinal, se pegar um radinho de pilha, a gente vai ter aqui uma grande quantidade de estações de rádio que a gente vai conseguir conectar. Se a gente pegar um detector de radiação, Geiger-Miller, esses que a gente vê nos filmes e nos acidentes e tal, vocês vão ver que ele vai detectar alguma coisa, porque a gente tem radiação que a gente chama de radiação de background, radiação de fundo, radiação proveniente de atividades naturais, provenientes de radiação cósmica, provenientes de materiais radioativos constituintes do nosso planeta, né? Materiais radioativos que nós também temos incorporados, assim como todos os elementos biológicos vivos produzem durante a vida, como o carbono 14, mas, basicamente, ela é formada ou por ondas ou por partículas. Essas ondas elas podem necessitar de um meio material para se propagar, como, por exemplo, o som, como vocês estão me escutando agora. Eu estou emitindo ondas sonoras, vocês estão captando essas ondas, mas esse tipo de ondas precisa necessariamente de um meio material para que seja propagado. Existe um outro tipo de radiação, que são as radiações eletromagnéticas, e aí entra já no nosso campo de radiações ionizantes, mas as radiações eletromagnéticas são muito maiores do que isso, e também as radiações que utilizam essa propagação de energia na forma de partículas, de pequenos corpúsculos, de pequenas porções de matéria. Vamos aos poucos. O espectro eletromagnético. Todas as ondas, as radiações eletromagnéticas que nós conhecemos e que nós utilizamos no nosso dia a dia, desde as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, que é uma parcela muito pequena dessas radiações eletromagnéticas que a gente enxerga, né, que os nossos detectores de radiação eletromagnética é muito limitado, né, porque enxerga numa faixa de radiação eletromagnética muito pequena. As radiações ultravioletas, que a gente constantemente se protege aí no verão, nos primeiros dias de férias, normalmente dá problema, e a gente sente realmente que as radiações ultravioletas existem, principalmente no final da tarde e noite, que está vermelhão só, e sente realmente o efeito biológico das radiações não ionizantes. Os raios X e os raios gama, esses são os nossos focos de estudo dentro da aplicação das radiações ionizantes, porque são elas realmente que têm capacidade de ionizar a matéria, de transformar, de modificar a estrutura da matéria quando elas se propagam, simplesmente pela deposição de energia. Essa deposição de energia pode ser suficiente ou não para produzir um efeito biológico. E esse efeito biológico pode ser suficiente ou não para produzir um dano biológico no tecido.
As radiações eletromagnéticas, elas possuem diferentes frequências de propagação, consequentemente diferentes energias. As radiações ionizantes, na faixa de frequência dos raios X e dos raios gama, são as radiações mais energéticas, que possuem maior poder de penetração, que transportam mais energia. Isso que quer dizer uma radiação mais energética, que transportam mais energia, que depositam mais energia na matéria quando se propaga. A radiação, quando se propaga através de um meio material, dependendo desse tipo de radiação, ela é considerada ionizante. O que é ionizante? É ionizar, tornar átomos naturalmente estáveis ou átomos estabilizados em íons, partículas carregadas, né? Nem todo mundo aqui é da física médica, a gente tem um público bastante heterogêneo, mas, se vocês se lembram, quem não estuda isso na sua grade curricular, se vocês se lembram lá da química e física do 2º grau, a gente trabalhou muito com íons, com cátions, com ânions, que são partículas que possuem carga, né? Nem todos os átomos que formam a matéria e que formam os meios materiais são formados por átomos carregados, por átomos que têm carga. Quando a radiação ionizante ultrapassa ou tenta se propagar por um meio material, a deposição de energia que ela cede para esse meio, ou a quantidade de energia que ela cede para esse meio, é uma quantidade de energia suficiente para alterar a estrutura da matéria. Então, um órgão, seja ele qual for, ou um sistema, é formado por um determinado tipo de tecido, esse tecido é formado por uma célula, essas células formado por moléculas, ou as moléculas formadas por essas células, e a estrutura atômica, que é a origem de tudo isso. E quando a radiação ionizante se propaga por um meio material, a deposição de energia faz com que esses átomos tenham a sua estrutura alterada, formando o que a gente chama de um par de íon. Um íon positivo, porque eu tenho um átomo com um elétron a menos, a radiação ionizante interage com um dos elétrons, ejeta esse elétron e faz com que o átomo remanescente tenha um elétron a menos, consequentemente, uma carga negativa a menos, e aí a gente tem a formação de um par de íon. Modificando a estrutura molecular do átomo, consequentemente, essa reação em cadeia pode acontecer, e o dano biológico vir a acontecer lá no último ponto da cadeia, que é o órgão, que é o sistema, ou então, que é o tumor, que é o câncer, que é a região que a gente realmente quer irradiar para produzir o efeito biológico benéfico das radiações ionizantes. A origem das radiações ionizantes, nós temos basicamente duas: as fontes naturais, né, provenientes como eu disse, da radiação de background, radiação cósmica, radiação de elementos químicos naturais radioativos presentes no nosso planeta, né, e as fontes artificiais de radiação, que é o que a gente realmente usa hoje na medicina. A medicina hoje não usa nenhum tipo de material radioativo natural. Todos os materiais radioativos que nós usamos na medicina, tanto na medicina nuclear, quanto na radioterapia, quanto na braquiterapia, quanto na medicina nuclear para terapia com materiais radioativos, ou no próprio PET, na tomografia por emissão de pósitron, todos os elementos são produzidos artificialmente, né? Seja em instrumentações sofisticadas, como aceleradores lineares, aceleradores ciclotrons, reatores nucleares de fissão, ou seja por um processo de extração, principalmente de decaimento entre elementos pai e elemento filho. Um tipo de radiação ionizante eletromagnética, talvez uma das mais comuns e difundidas e que a gente tem maior acesso, são os raios X, né? Muito utilizado na área médica, revolucionou a medicina. A radiação, o raio-x realmente modificou o modo como a medicina foi tratada, né? Um motivo simples e óbvio, que tu não precisava mais abrir o paciente para ver o que tem dentro, né? Uma fratura ou uma condução de uma lesão simples, com o raio-x, com a radiologia diagnóstica, modificou e muito a conduta do médico e o segmento no tratamento daquele doente. Os raios-x é um tipo de radiação proveniente da eletrosfera do átomo,
né, da parte eletrônica, decorrente da desexcitação eletrônica, elétrons de alta energia, que são produzidos dentro de um sistema fechado, como um tubo de raio-x, né, que só funciona e só emite radiação quando ele é acionado, quando ele é ligado. É como uma lâmpada. Dentro de um equipamento de raio-x não existe nenhum tipo de material radioativo ou de elemento radioativo ou nenhuma possibilidade de contaminação radioativa com o raio-x, porque ele é um decorrente de uma desexcitação eletrônica, onde dentro do tubo de raio-x eu produzo uma determinada quantidade de elétrons ao passar uma corrente elétrica por um filamento, muito parecido com o filamento de uma lâmpada incandescente convencional, mas que vai produzir elétrons. Esses elétrons vão ser direcionados para uma outra região do tubo e, consequentemente, com essa desaceleração eletrônica, eu tenho a emissão de raio-x. Com isso, uma emissão controlada, totalmente controlada. Eu consigo, no equipamento de raio-x, controlar o quanto o raio-x vai penetrar no paciente, até onde ele vai penetrar, o quanto ele vai enegrecer o filme, a quantidade de fótons de raio-x, a quantidade de raio-x que eu estou emitindo no paciente. Ou seja, tudo muito bem controlado. Eu tiro o equipamento da tomada, acabou o risco de emissão de radiação daquele equipamento. Os raios-x, um pouquinho de história, foi descoberto em 1895 por um cara chamado William Conrad Roentgen, que a primeira radiografia, essa aqui não é a original, mas é uma radiografia muito parecida, a primeira radiografia da história foi da mão da esposa dele, né, da Bertha Roentgen, e que, com uma quantidade de exposição, um tempo de exposição suficientemente grande para gerar um efeito biológico, e a esposa dele acabou falecendo em decorrência de um carcinoma, originado provavelmente por essa e outras exposições que ela vinha sofrendo. Na verdade, a primeira escolha dele era a sogra para fazer o experimento, mas como ela não estava em casa, ele foi para a segunda opção, que foi a esposa mesmo, e a Bertha Roentgen acabou pagando o pato para que a gente tenha essa evolução toda nos raios-x. E o raio-x realmente foi uma evolução, né? Foi uma revolução, tanto na medicina quanto na sociedade. Poetas de plantão estabeleceram alguns, criaram, em homenagem aos raios-x, alguns poemas, isso tudo retirado da época, como, por exemplo, os raios Roentgen, que viraram mania e excitam a cidade com a nova fase de rumos futuros. Me deixam aturdido, pois agora eu percebo que se pode ver e mirar através dos vestidos com esses travessos raios, malvados raios Roentgen. Ou seja, a visão da sociedade de que se poderia enxergar entre os anteparos, paredes, vestidos, né, fez até alguns países europeus criarem leis e normas dizendo que nas óperas e nos espetáculos de balé é proibido entrar com óculos dotados com raios-x, não enxergar por baixo das vestimentas das dançarinas e bailarinas. Ou então, um pouco mais profundo, como ela é tão alta, tão esbelta, e seus ossos, aqueles débeis fosfatos, aqueles carbonatos, tornam-se magníficos aos raios catódicos. O nome raio-x ainda não era uma coisa fundamentada, né? Pelas oscilações amperes e ohms, suas vértebras não se ocultam sobre a pele, mas tornam-se inteiramente visíveis por sobre suas formosas costelas em número de 24. Ou seja, dá para contar as costelas, né? Em número de 24, desenha-se um tênue halo da sua carne, sua face sem nariz, sem olhos, volta-se lindo, né? Querida, eu te adoro, seus dentes brancos e brilhantes, doce, cruel, adorável catografia. Ou seja, a nomenclatura que se dava era os raios, um tubo de raios-x tu conseguiria comprar numa ferragem para fazer o seu próprio tubo de raio-x, com uma tela intensificadora. Se usava nas quermesses, nas feiras, uma tela intensificadora, botava a vozinha ali, dava um negócio para a vó comer, e ficava vendo, olha ela comendo, coisa legal. Ou seja, não se conheciam realmente os riscos que essas radiações poderiam ocasionar. Primeiro que se trabalha num tubo de raio-x, se trabalha com tensões na faixa de quilovoltagens.
né? A maior quantidade de acidentes com raio-x ou com tubos de raio-x no início da utilização era com descarga elétrica e não com efeito biológico. O efeito biológico foi se pensar em efeito biológico na década de 30, década de 40, quando realmente se viu que as pessoas começavam a adoecer, as pessoas começavam a ter vermelhidão na pele, eritema, escamação, e o efeito biológico da síndrome aguda da radiação começou a aparecer com o uso indevido das radiações ionizantes. E a radioatividade nuclear, né? Aquela radioatividade que provém de materiais radioativos, que aí sim é um problema um pouquinho maior, porque não basta tu desligar da tomada. O material radioativo não tem uma tecla de on e off, né? Pelo menos até então. Se um dia alguém descobrir como parar um processo de desintegração atômica e nuclear, provavelmente um prêmio Nobel invista para isso, né? Isso resolveria todos os problemas de Chernobyl, resolveria os problemas de Fukushima, resolveria os problemas do Césio-137 em Goiânia. Ou seja, o material radioativo a gente não tem como fazer com que ele pare de emitir radiação. A gente pode blindar, a gente pode atenuar, a gente pode encapsular, mas pela característica física desse elemento, pela característica que faz com que a quantidade de prótons e nêutrons que existem no núcleo do átomo, dos átomos que formam aquele determinado elemento, que tiram ele dessa curva de estabilidade da relação entre prótons e nêutrons, ou seja, se eu tenho um elemento estável, se eu modifico um próton a mais, um próton a menos, um nêutron a mais, um nêutron a menos no núcleo do átomo daquele elemento, eu estou modificando a condição de estabilidade dele e eu estou tornando esse material um elemento radioativo. A gente tem 3 séries naturais radioativas descritas, né, como elementos radioativos naturais no nosso planeta, começando normalmente pelo urânio 235, 238 e tal. Então, a gente tem a série conhecida como a série do urânio, a série do actínio, a série do tório, que todos eles buscam a estabilidade, assim como tudo na natureza. Tudo na natureza que é instável busca a estabilidade. Nós, inclusive, né, busca uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, uma estabilidade, né, do ponto de vista humano, né? Se a força gravitacional faz com que as coisas sejam estáveis em cima da crosta terrestre, ou seja, tudo na natureza, tudo na vida que é instável, dentro do conceito de instabilidade, vai buscar a sua estabilidade. Os elementos radioativos, o modo como eles levam, ou o modo como eles possuem para conseguir essa estabilidade é perdendo o excesso de energia que eles adquirem ou que é produzido nesse elemento através do desbalanço que existe entre a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo daquele elemento. Quando a gente fala em emissão de radiação nuclear ou emissão de radiação ionizante, né, e principalmente proveniente de elementos radioativos, também a gente tem a emissão tanto de radiação eletromagnética quanto de radiação corpuscular. Então, se eu tenho núcleos de elementos, de átomos qualquer, eu posso ter 2 condições. Ou esse átomo vai estar estável do ponto de vista energético, ou seja, inerte, um átomo que não vai desencadear nenhum processo de emissão de radiação, ou eu tenho um núcleo radioativo, um núcleo de um elemento com excesso de energia, com energia nuclear, uma energia potencial nuclear, que vai fazer com que aquele elemento, na sua busca para a estabilização, emita radiação. Esse excesso de energia pode ser emitido na forma de partículas, como radiação alfa, radiação beta, e aí a gente divide em beta negativo e beta positivo. Cada uma delas produz efeitos e interagem com a matéria de maneira completamente diferente. Até então, até alguns anos atrás, eu diria para vocês, na medicina, esqueçam a radiação alfa, que nós não usamos a radiação alfa, e
pensem nas radiações beta+ e beta- e radiação gama. Só que não é mais assim. Hoje está entrando no mercado, foi aprovado já pela Anvisa, coisa de 2 meses atrás, um material radioativo chamado rádio-223, que é um material radioativo emissor de radiação alfa, que é utilizado na forma de uma solução, com o nome comercial Xofigo, e que vai ser utilizado, e já é utilizado na Europa e nos Estados Unidos, para um tipo específico histológico de um carcinoma de próstata resistente e tal, que a gente vai conseguir tratar com o material radioativo emissor alfa. Por que essa diferença com emissor alfa e emissor beta+, e emissor beta-? Até por esse desenho aqui já dá para a gente ver que uma partícula alfa é uma partícula muito grande do ponto de vista atômico, né? Ela é formada por 2 corpos, 2 prótons e 2 nêutrons, que têm massa, a gente não tem culpa de ser grande, então eu gostaria que vocês começassem a imaginar as coisas do ponto de vista interatômico, né? A gente olha uma partícula beta e, imaginando ela do tamanho de um elétron, como ela é, igual a um elétron, que fica girando ao redor de um átomo, só para vocês terem uma dimensão, quem não é da física, só para a gente fazer uma relação. A gente pega o átomo mais simples existente na natureza, o mais chinelão de todos, hidrogênio. Por que o mais chinelão? Mais abundante, tal, mais chinelo, porque ele é um átomo formado por um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. É isso? É isso. Um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. O átomo mais simples, certo? Agora, imagine a gente pegar esse átomo e ir aumentando, até que o núcleo desse átomo fique do tamanho de uma bola de basquete, certo? Tamanho de uma bola de basquete. Sabe a que distância esse elétron que orbita ao redor desse átomo estaria dessa bola de basquete? Aproximadamente uns 10, 11 quilômetros, mais ou menos, pela diferença de tamanho, pelas diferenças de dimensões. Isso a gente mostra como a matéria é formada por espaços vazios também, imensos espaços vazios, relativos entre o tamanho das partículas, o tamanho dos corpos e as dimensões interatômicas, certo? Então, imaginem que a partícula beta- e a partícula beta+ são formadas por elétrons muito pequenininhos, e a partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Cada próton e cada nêutron é aproximadamente 2.000 vezes maior do que um elétron. Então, a gente pensando nisso, uma partícula alfa é 8.000 vezes maior do que a partícula beta+ e a partícula beta-. Isso quer dizer o quê? É uma partícula enorme. Não se usava até então na medicina esse tipo de radiação, claro, muitos outros estudos já existem com emissores alfa, porque o poder de destruição, quando ela se propaga no meio, é muito grande em relação à partícula alfa, em comparação com as outras partículas, né? Então, sempre se teve muito cuidado com emissores de partícula alfa. Apesar de o poder de penetração dela ser muito pequeno, como fonte externa de radiação, não é um perigo. Uma pequenininha camada de ar já é o suficiente para atenuar, uma folhinha de papel já é o suficiente, porque ela é uma partícula tão grande, que ela tem dificuldade de se propagar na matéria. Mas quando ela é ingerida, quando ela é administrada por via endovenosa, quando ela deposita energia num órgão onde não tem uma cobertura de epiderme, de células mortas, o efeito biológico dela acontece e o efeito é devastador, né? Eu costumo fazer uma analogia no seguinte sentido: uma partícula beta- é uma bala, um projétil de calibre 22. Eu dando um tiro na parede, ela vai penetrar na parede, uma boa profundidade, mas vai fazer um buraquinho e vai penetrar lá 2, 3 centímetros. Se eu pego uma bala de canhão, que não é 8.000 vezes maior do que uma bala de 22, se eu pego uma bala de canhão e disparo ela contra a parede, né, os canhões do Jack Sparrow, né, disparo ela contra a parede, provavelmente ela não vai penetrar tanto quanto a partícula beta-, mas o efeito, o estrago que ela vai fazer na parede vai ser muito maior. A relação é mais ou menos essa, né? Mas bons momentos teremos com as partículas alfa. A partícula beta- é a partícula que a gente usa na medicina nuclear, por exemplo, para tratar câncer de tireoide, para tratar neuroblastoma, para tratar feocromocitoma, para tratar doenças hormonais da glândula tireoide.
A partícula beta+, é a base, chamada de pósitron, é a base do PET, da tomografia por emissão de pósitron. E a radiação gama, bom, a radiação gama é a radiação eletromagnética emitida pelos elementos radioativos, mais penetrante, que se propaga matematicamente ad eterno na matéria. Né? O poder de penetração dela é muito grande, e é com ela que a gente tem que se cuidar, principalmente em áreas contaminadas, áreas de muita níveis de exposição à radiação mais altos. Bom, mas o uso das radiações ionizantes não são só flores. Né? A gente sabe que muitos acidentes já aconteceram, a gente sabe que muitos eventos negativos já aconteceram utilizando radiações ionizantes, efeitos biológicos de acidentes de grande escala, efeitos biológicos de acidentes de pequena escala, efeitos biológicos diretamente nas pessoas irradiadas e, bom, as bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, né, que foram muito traumáticas, né, para a humanidade como um todo. Né. Não se questiona o momento da guerra, não se questiona a postura das nações naquele momento e tal, mas se questiona o uso realmente de uma força desproporcional, né, e que o efeito é realmente devastador. Né? O efeito de uma bomba atômica não é a radioatividade é o de menos, é o troco, né? É o residual, porque o grande efeito é as ondas de choque que ela libera no momento da explosão, que destrói tudo que está em pé. Depois, uma grande onda de calor de alta intensidade que torra o que não caiu e, consequentemente, vem toda a deposição de radiação, de radioatividade, através dos resíduos da explosão daquela bomba. Né? Então, a radioatividade é o efeito secundário, terciário de uma explosão, mas que, consequentemente, fica por muito tempo. Eu vou descrever aqui alguns dos principais acidentes envolvendo radiação ionizante. Claro, eu vou citar um de grande escala, ocorrido no Brasil, em Goiânia, né, que todo mundo tem conhecimento, vou mostrar algumas fotos, algumas imagens, e um de pequena escala, com uma vítima só. Bom, primeira coisa, desastre. Resultado de eventos adversos naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável ou não, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Isso é um desastre. Não necessariamente radioativo, não necessariamente... É um desastre. Né? O tsunami, né, que gerou todo aquele desastre realmente, né, é um exemplo. E um acidente é um evento definido ou uma sequência de eventos fortuitos e não planejados que dão origem a uma consequência específica e indesejada em termos de danos humanos, materiais ou ambientais. Ao fundo, aqui, a gente vê o núcleo do reator de Chernobyl que explodiu. Né? Superaqueceu, explodiu, liberou uma enorme quantidade de material radioativo para o meio ambiente, para a atmosfera, e a grande quantidade dele de iodo 131, que é o iodo que a gente usa para carcinoma da tireoide, para disfunção de hipertireoidismo e tal, mas que também tem um risco muito grande, porque emite radiação, além de radiação gama, emite radiação beta-, a deposição no tecido é muito grande, então pessoas contaminadas com iodo 131 em uma exposição não controlada, o efeito biológico é certeiro e devastador, principalmente do ponto de vista hormonal. Então, Chernobyl foi um acidente talvez de maior impacto mundial, onde morreram mais gente, mais de 30 pessoas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, no acidente de Goiânia morreram 4. Né? Ah, que bom, né? Morreram só 4. Não, foi um acidente por descaso que matou 4 pessoas e mais de 700 ainda são monitoradas hoje pela FUNLEID, a Fundação Leide dos Santos, que é mantida pelo governo do estado de Goiânia. Mas eu vou falar mais sobre isso agora. Alguns dados sobre acidentes. Centenas de acidentes causados por fonte de radiação ocorreram no mundo desde o fim dos anos 50.
causando mais de 1.000 vítimas e 60 mortes. Só em Chernobyl foram 31 pessoas. Tá? Eu só quero deixar claro uma coisa. Tanto, infelizmente, dependendo do ponto de vista, tanto Hiroshima, quanto Nagasaki, quanto Chernobyl, quanto Three Miles Island, quanto o acidente de Juarez, quanto o acidente de Goiânia, muitas pessoas morrem, muitas pessoas são cometidas, áreas ficam inutilizadas e tal, mas, do ponto de vista científico, é uma evolução muito grande, principalmente para estatísticas de efeito biológico, cálculos de dose, o quanto o ser humano tolera, o quanto o ser humano não tolera, quais são os efeitos biológicos, o estudo dos efeitos biológicos, isso tudo a dor ensina, né? Claro que meu avô me dizia isso, né, que o esperto é aquele cara que aprende com os próprios erros. E o inteligente é aquele cara que aprende com os erros dos outros. Né? Ou seja, não espera acontecer consigo mesmo para que eu aprenda. Não, eu vou lá, eu sei que vai dar errado, mas eu vou porque eu preciso aprender. Não, calma. Né? Já deu errado outras vezes, por que a gente vai repetir? Né? Enfim, em 1896, o reator de Chernobyl, na União Soviética, explodiu, pegou fogo e liberou uma grandíssima quantidade de material radioativo para o ambiente. Contaminou uma área enorme, existe ainda uma área isolada, enorme, contaminou uma grande parcela do planeta inteiro, repercutiu, porque ia para a atmosfera, o material radioativo concentrava nas nuvens, caía uma chuvinha, nascia a graminha radioativa, a chuva radioativa caía, nascia a graminha radioativa, a vaquinha ia lá, comia a graminha radioativa, o leite ficava com traço radioativo, esse leite era industrializado como pó, distribuído para o mundo inteiro, ou seja, uma disseminação dessas é em nível mundial, realmente. Né? E no Brasil, talvez não, o maior acidente radioativo da história do Brasil, acredito que seja ainda o maior acidente radioativo do mundo não relativo à usina de produção de material radioativo, nem uma usina nuclear, nem um reator nuclear, nem um ciclotron, né? E que realmente impactou, e impacta bastante. Só deixa eu voltar aqui. Eu só quero chamar a atenção aqui, que eu esqueci, que diz aqui, ó, as análises desses acidentes mostram que as principais causas são o não atendimento das regras de segurança, erro humano ou falta de conhecimento do perigo associado à radiação ionizante. Olha só, um monte de acidentes nucleares radioativos e a principal causa é a gente não seguir as regras de segurança, o erro humano na operação e na condução ou no descaso, e a falta de conhecimento do que se está fazendo, do perigo, dos riscos associados. É difícil de engolir, né, esse tipo de justificativa. Bom, Goiânia, em 1987, tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes, tinha, depois do acidente, foram mais de 112 mil pessoas monitoradas para pesquisa de contaminação radioativa. Com isso, mais 120 pessoas contaminadas, mais de 129 pessoas contaminadas, 67 quilômetros quadrados de área monitorada, ou seja, era uma região central de Goiânia. Né? Então, um histórico rapidinho, um cara chamado Roberto dos Santos fica sabendo da existência de uma peça de chumbo de muito valor, era um papeleiro, um cara que trabalhava na indústria de reciclagem, e que, nas dependências do Instituto Goiano de Radioterapia, bem no centro de Goiânia, olha o estado que estavam as dependências do Instituto Goiano de Radioterapia, existia lá um equipamento muito pesado, de metal e tal, que era um equipamento de teleterapia para radioterapia, para irradiar carcinomas, irradiar tumores, e que tinha sido, por desleixo, por descaso, por erro humano, por falta de conhecimento dos perigos,
foi deixado, abandonado nos escombros do Instituto Goiano de Radioterapia. Bom, ele foi removido no dia 13 de setembro, está quase fazendo aniversário, né? No dia 13 de setembro, para um ferro velho, né? E levaram para o centro de Goiânia para abrir aquele material, separar o que é alumínio, o que é ferro, o que é chumbo e tal. Nisso, eles conseguiram chegar na cápsula selada, onde fica o Césio-137, o sal de Césio-137, né? E que produz ele é fosforescente, ele produz luz, então é brilhante, né? E isso chamou a atenção do dono do ferro velho, chamado Devair, que saiu uma luz muito brilhante, azulada daquele pó, e ele começou a distribuir porções desse pó para os familiares, brincadeiras, né? E já começaram algumas pessoas a ter o efeito agudo de exposição à radiação já nos primeiros dias. Bom, todas as pessoas que tiveram contato com o Césio passaram mal. O Roberto e o Wagner, que levaram e abriram a fonte no ferro velho, começaram com um sintoma agudo da radiação, da síndrome aguda de radiação, tontura, náusea, sangramento de gengiva, sangramento ocular e tal, pequenas hemorragias. Já na noite do próprio dia 13, pelo nível de exposição à radiação que eles foram expostos, Devair e a Gabriela vão se sentir mal no dia 19, Gabriela era a companheira do Devair, e começaram a ter quadros clínicos agravados de náusea, vômito, e achavam que aquilo era um inseticida, ou alguma coisa que envenenasse. Em casa, alguns pedaços de pó foram colocados sobre a mesa, e essa menina, chamada Leide das Neves, manuseia o material e ainda, durante a refeição, ingere fragmentos de Césio-137. Né? Foi a primeira vítima do acidente de Césio, e, por isso, a FUNLEIDE, a Fundação Leide das Neves, que é a fundação mantida pelo governo do Estado de Goiás para assessorar os expostos e os acidentados. Bom, a Gabriela suspeitou que a causa daquele mal coletivo fosse aquilo que foi achado, né, teria sido aquilo que foi achado no ferro velho, e levou para a vigilância sanitária, muito bem acondicionada, aquela fonte, num saco. Né, pegou ônibus, metrô e tal, com aquele saco, mas ela salvou, talvez, algumas dezenas de vidas nisso aí. Levou para a vigilância sanitária, largou lá, não deram muita bola, ficou aproximadamente de 8 a 10 horas expondo todo mundo que estava naquela sala, até que alguém resolveu monitorar para ver o que era, achou interessante, e realmente era um material radioativo de grande intensidade. Né? Bom, a partir daí começou a comoção toda. Essa foto aqui, se vocês notarem, isso aqui é uma fila de pessoas ao acesso ao estádio olímpico, porque foi divulgado na imprensa, né, que tinha sido, e todas as pessoas que poderiam estar ou que passaram por aqueles ambientes teriam que ser monitoradas em busca de contaminação radioativa. E aí foram realmente mais de 112 mil pessoas monitoradas. As pessoas começaram a ser segregadas dentro do Estádio Olímpico, detectores de monitoração de corpo inteiro foram construídos às pressas, e força-tarefa no Brasil inteiro. Então, os técnicos da CENEM começaram a atuar, isolaram o local do ferro velho e começaram a buscar por fontes de contaminação. Bom, a partir daí, as áreas foram descontaminadas, né? As primeiras vítimas começaram a ser enterradas em caixões e tumbas blindadas, com concreto armado. Né? Foi um problema, porque a comunidade das regiões próximas do acidente, próximas do cemitério, não queriam aquilo, não queriam que ficassem enterrados, então teve uma atividade importante daquelas pessoas ali, né? E os rejeitos radioativos começaram a ser recolhidos. Né? Bom, o saldo é que, como rejeitos radioativos, foram 1.347 caixas, 4.223 tambores,
10 contêineres marinhos e 8 recipientes de concreto, inclusive para a fonte principal, que foi colocada numa cápsula de concreto, e em Goiânia, lá um pouco, quando foi produzido, era muito afastado do centro de Goiânia e da região metropolitana, os depósitos radioativos definitivos, né? Lindo, parece a casa lá do Tinky Winky, como é que é o nome daquele? Teletubbies, né? Aparece os morrinhos do Teletubbies ali, mas que hoje a região metropolitana de Goiânia já está próximo e perigosamente próximo das regiões aonde os rejeitos radioativos foram armazenados, né? E não foram poucos rejeitos, tiveram algumas regiões que tiveram que escavar mais de 3 metros onde tinham ocorrido as contaminações. Bom, foi criado, então, pelo Governo do Estado de Goiás a FUNLEIDE, a Fundação Leide das Neves, e a Superintendência Leide das Neves Ferreira, a SULEIDE, também mantido no Estado de Goiás. É uma fundação que hoje atende mais de 750 pessoas ainda que sofrem os efeitos das radiações, tanto os efeitos somáticos, os efeitos diretos no sono, no indivíduo, da síndrome aguda, e aqueles efeitos produzidos mais tardiamente, quanto os efeitos produzidos pelos as pessoas acometidas pelos efeitos genéticos da radiação ionizante. Foram divididos em 3 grupos, e do segundo grupo já tem mais de 30 pessoas que são filhos dos expostos ao acidente de Goiânia. Então, esse foi um acidente que teve uma grande comoção pública por ter sido divulgado fortemente na mídia, por ter muitas pessoas terem sido acometidas, 4 pessoas morreram. Foi um acidente que nos ensinou muita coisa, né? Principalmente em como agir, né? Porque o Brasil não tinha essa preparação. Então, a CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e as vigilâncias sanitárias se aparelharam, se equiparam e melhoraram muito a sua conduta, mas também ocorrem outros tipos de acidentes, principalmente na área médica, né? Como é o caso com os acidentes que ocorrem com pouca ou com apenas uma vítima, como aconteceu com essa menina no Rio em 2012. Né? Eu só quero deixar claro uma coisa do acidente de Goiânia. Por que aconteceu tudo isso? Porque o médico radioterapeuta responsável por aquela unidade, o físico médico responsável por aquela unidade, os gestores, administradores daquele hospital foram pessimamente profissionais no momento de pedir o descomissionamento de uma instalação radioativa. Ou seja, a radioterapia, o Instituto Goiano de Radioterapia encerrou as suas atividades, a fonte de radiação que tinha ali dentro não era mais suficiente para produzir o efeito biológico nos pacientes do ponto de vista de tratamento, então já era uma fonte exaurida, como a gente chama, mas, mesmo assim, é uma fonte com alta atividade e que produziu todo esse problema. Por quê? Erro humano, desleixo, falta de capacidade profissional, falta de atenção, falta de cuidado, enfim, eu podia passar o resto do dia aqui dizendo o modo como as pessoas trataram isso. E no Rio, em 2012, essa menina, em janeiro de 2012, uma menina fazendo um tratamento paliativo, né, eletivo, por um tipo específico de carcinoma cerebral, e que o médico oncologista pediátrico dela viu que alguma coisa tinha de errado na condução daquela paciente e resolveu comunicar à Comissão Nacional de Energia Nuclear e fez uma notificação como um acidente radiológico. O médico solicitou uma reunião com a diretoria do CNEM para comunicar que a sua paciente de um centro de oncologia apresentava lesões graves após a irradiação. A diretoria da CNEM começou a atuar em cima disso e foi iniciado o processo para esclarecer os fatos. O que aconteceu? Paciente Maria Eduarda, 7 anos, diagnosticada em 2010 com leucemia linfoblástica aguda, uma leucemia de alto risco, né, com caracterização Filadélfia positivo, é um método de caracterização de lesão. O protocolo de atendimento, quimioterapia
e a profilaxia do sistema nervoso central com a radioterapia. A dose absorvida recomendada é entre 10 e 15 Gray, com fração de 1,5 Gray por dia, que é o limite máximo tolerado pelos órgãos que estão naquela região. Né? A radiação do segmento cefálico deve ser realizada em aparelho de radioterapia de megavoltagem, requer a imobilização que permita a reprodutibilidade diária, ou seja, se utiliza dessas máscaras imobilizadoras da radioterapia para que o tratamento seja reprodutível, né? E foi autorizado o início do tratamento. Aí começaram os problemas. O que acontece? A prescrição do radio-oncologista era 8 aplicações de 150 centigray cada uma, certo? Num campo de radiação 18 por 21, distância lateral, 14 centímetros, e deu. O que aconteceu? Foram realizadas 8 aplicações de 1.200 centigray cada uma, ou seja, o correto era 150 centigray. Foram 8 aplicações de 1.200, totalizando 9.600 centigray em todo o encéfalo, tronco cerebral e medula TAC2. Por que aconteceu isso? Erro humano. Unidades monitoras calculadas, 672 unidades monitoras, a correta era 82, ou seja, um erro muito grande. Isso aqui é um parâmetro que a gente estabelece no equipamento, que ele correlaciona a dose de radiação que o paciente vai receber. Bom, durante todo o tratamento, o erro não foi identificado nem pelo físico, nem pelo médico e nem pelo técnico. Para que esse equipamento pudesse emitir 1.200 centigrays por aplicação num tempo de exposição muito curto, o técnico teve que passar por diversos sistemas de segurança que o próprio equipamento tem. Ele diz, essa unidade de monitor é muito alta, essa dose é muito alta, você tem certeza? Então, como ele não tem o conhecimento do que aquilo representa, o médico mandou fazer, ele foi dando sim, quis nem saber. Eram 8 aplicações mesmo. Né? O que aconteceu? A partir da terceira aplicação, a família percebeu que a pele da menina escureceu e a médica responsável pelo tratamento disse que era um dos efeitos colaterais normais. Ou seja, ela não se deu o trabalho nem de ir lá ver a ficha do paciente, nem de ir na máquina ver o que tratamento o paciente estava fazendo, e nem olhou para o paciente, segundo os pais. Durante o acompanhamento do paciente, surgiram queimaduras severas, necrose por radiação já a partir da 5ª exposição e lesões cerebrais. A menina, na sexta aplicação, ela já estava em coma, e mesmo assim se optou em fazer as 2 últimas. Aí foi quando ela perdeu a orelha, a epilação toda da pele, a necrose já em todo o tecido que recobre o crânio. Né? Bom, o que aconteceu? Ela recebeu 9.600 centigrays em dose total. Extrapolou muito a dose limite. Por exemplo, a dose limite para encéfalo é 4.500 centigrays. Para encéfalo parcial, 6.000 centigrays. Para tronco cerebral, 5.400 centigrays. Medula espinhal, 5.000 centigrays. E olha só o número de frações. Né? Ela fez 8 aplicações. Né? Bom, ela sofreu o mais alto grau de síndrome aguda de radiação até o dia 30 de maio de 2012, que ela realmente faleceu. Né? E para isso ter acontecido, de novo, tanto físico, quanto técnico, quanto médico, foram irresponsáveis. Foram, no mínimo, irresponsáveis. Porque não acompanham o segmento e o procedimento do paciente, não conhecem o que estão fazendo, não sabem os riscos, e o técnico mostrou que realmente ele não tem nenhuma habilidade para aquilo. O físico era um físico que não tinha titulação, não tinha formação oficial, era supervisor de radioproteção pela CNEM, mas não era especialista em radioterapia pela BFM. A BFM foi solicitada no processo judicial que indicasse um perito técnico para que fosse feita a análise do equipamento. Nós indicamos o físico Roberto Salomão, do INCA, que é o responsável pelo Programa de Garantia da Qualidade de Radioterapia no Brasil inteiro. Ele fez os testes no equipamento, o equipamento estava em perfeitas condições, apesar de tudo, estava em perfeitas condições, e realmente se detectou que foi erro
humano, né? O físico, o técnico foram indiciados por homicídio culposo e o médico radioterapeuta ainda está sendo em processo de indiciamento. Queria deixar claro de novo, as análises desses acidentes mostram que as principais causas são o não atendimento das regras de segurança, erro humano, falta de conhecimento do perigo associado à radiação ionizante. Como é que a gente busca isso? Com formação, com conhecimento, com entender daquilo que a gente está fazendo, certo? Eu ontem, inclusive, estava pesquisando algumas coisas até para ver o andamento e achei interessante, eu fiz o print da tela para mostrar para vocês. Coloquei lá no Google, acidente radioterapia Rio de Janeiro 2012, porque eu queria ver se tinha algum segmento para isso. Olha as duas coisas que apareceram. Primeiro, hospital apura morte menina queimada em radioterapia, aquele que eu mostrei antes. O segundo item, comissão debate melhoria da qualidade e segurança em radioterapia. Ou seja, a dor ensina a gemer, né? A partir desse acidente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear estabeleceu uma comissão de estudo, realizou um workshop que eu participei, e com todos os envolvidos no processo, o médico oncopediatra da paciente, o pessoal da CENEM que foi envolvido e tal. De novo, os acidentes nos ensinam muita coisa, né? Porque cada acidente, cada evento é um evento diferente. Mas a gente não precisa esperar que eles aconteçam para que a gente tenha o conhecimento para isso. Certo? A gente pode atuar antes, a gente pode atuar com responsabilidade, a gente tem que ter certeza da formação que a gente está fazendo e dos riscos que aquilo que a gente trabalha pode proporcionar. Bom, mas um cara chamado Parcelo disse que não há nada na natureza que não seja venenoso. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E é bem isso mesmo, né? A radiação ionizante é um caso típico disso, né? A gente salva muita gente, muita, e hoje cada vez mais, né? Quantos aqui já tiveram algum conhecido ou familiar que teve que fazer um procedimento ou de diagnóstico ou de terapia com radiações ionizantes? Alguém aqui conhece alguém que já fez raio-x ou que já fez radioterapia? Provavelmente todos, né? Ou se já não fizeram radioterapia, não, acredito que não, ou espero que não. Mas raio-x, nem que sejam seios da face, um tórax e tal, todos já sofremos o benefício das radiações ionizantes. E, para isso tudo, a gente tem que ter um pouco mais de leveza, né, e entender que as radiações ionizantes, quando bem manuseadas e bem tratadas, é um benefício extremo para a população. Hoje em dia, a medicina não atua mais sem os métodos de diagnóstico por imagem, né? A gente sabe isso que hoje a clínica está muito embasada no sistema de diagnóstico por imagem, as radiações ionizantes são cada vez mais inseridas nisso. Para isso, entram os conceitos de proteção radiológica, que são procedimentos que visam proteger o homem e o meio ambiente de possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, mas sem inibir as práticas benéficas que aumentam a exposição à radiação. A radiação clínica. Para isso, a proteção radiológica é embasada em 3 filosofias, né, em 3 pilares filosóficos. Ninguém pode ser exposto à radiação sem que se tenha uma justificativa líquida para isso, ou que algum outro método possa suprir, né? Ninguém pode ser exposto à radiação sem que aquela exposição seja otimizada, a mais baixa quanto que a exposição seja tão baixa quanto razoavelmente execuível. E a gente tem que respeitar os limites individuais de dose, seja do indivíduo como um todo, ou seja do órgão ou do sistema que aquele é objeto de estudo. Para isso, o controle de exposição à radiação está embasado em 4 princípios básicos principais. O primeiro deles, a distância, e a gente sabe que quanto maior a distância de uma fonte radioativa, menor é a exposição que a gente está tendo, né? Por isso, essas áreas de controle nessas regiões onde ocorrem os acidentes, a partir daquele limite, a gente está exposto a um nível de radiação que pode se tornar prejudicial.
O tempo, que é proporcional, diretamente proporcional. A distância, a gente diz que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu estou a 1 metro da fonte, eu estou exposto a x. Se eu estou a 2 metros, eu estou exposto ao inverso do quadrado, ou seja, a 1/4 da dose. Se eu estou a 3 metros da fonte, eu estou exposto a 1/9 da dose que eu estaria. Agora, o tempo é diretamente proporcional, né? Se eu ficar 1 minuto, ou 2 minutos, ou 3 minutos, eu vou ter x de dose, 2x de dose ou 3x de dose. E a gente usa muito blindagem, porque a gente não sabe, nós não temos detectores naturais contra a exposição à radiação. Se tem uma fogueira, a pessoa pode estar de olho fechado, pode ser cego, que não vai se aproximar da fogueira, porque a gente vai ir chegando perto, e os nossos sensores vão dizendo, não, tu está numa zona de perigo, a partir daqui tu vai te machucar. Contra as radiações, a gente não tem essa sensibilidade. Para isso, eu acho que o grande principal fator de controle de exposição à radiação, para que diminuam os riscos de efeito biológico, de acidentes e tudo, é conhecimento, é saber, é entender, é conhecer, é ter informação. Certo? É ter uma boa formação, é buscar o conhecimento, buscar a inserção. Bom, pensando do ponto de vista benéfico das radiações ionizantes em favor da vida, eu trago aqui 3 campos da área médica. Primeiro, a radioterapia, né? A aplicação médica da radiação ionizantes para fins terapêuticos, não envolvendo materiais radioativos que serão administrados nos pacientes. É uma especialidade médica que utiliza radiações ionizantes para tratamentos de pacientes com neoplasias malignas e, ocasionalmente, algumas doenças benignas. Libera uma dose de radiação a maior, máxima possível no volume tumoral e a menor, o mínimo possível nas regiões circunvizinhas, ou seja, ela não é um método seletivo que eu vou lá e vou irradiar só o tumor, só a lesão. Em toda a entrada do campo de exposição da radiação, eu vou ter exposição e dose em tecidos adjacentes sadios, né? Mas isso tem que ser minimizado. Tem a radioterapia ela é dividida em 2 grandes áreas, a braquiterapia e a teliterapia. A braquiterapia é uma forma de tratamento onde a gente coloca a fonte radioativa ou dentro ou muito próximo do tumor, né? Podendo ser ou numa cavidade, ou no intersticial, ou intralumial, realmente, nos tumores de esôfago, ou como acontece nas cavidades para tumores de colo de útero. E a radioterapia, na forma de teliterapia, são equipamentos que expõem, que irradiam o paciente com irradiações e campos de exposições muito calculados, muito delimitados, para minimizar a dose em tecidos sadios e maximizar a dose na área de lesão, na área realmente onde a gente quer irradiar. A radioterapia utiliza raios-x, utiliza radiação gama, utiliza elétrons de alta energia, prótons, nêutrons, e isso tudo vai depender da forma, profundidade e da técnica que está sendo utilizada. Hoje em dia, a radioterapia está embasada basicamente nos aceleradores lineares. As bombas de césio, as bombas de cobalto já estão caindo em desuso pelo risco, por ser um material consumível que tem que ser trocado, a fonte tem que ser trocada e tal. Então, aceleradores lineares que produzem raio-x de megavoltagem, que produzem feixes de elétrons de alta energia e tal. Esses aceleradores lineares são equipamentos muito sofisticados, caros, né, e que têm a capacidade de produzir realmente campos de exposições de muita alta energia. Os planejamentos da radioterapia hoje são todas elas conformais, né, ou conformacional, que utilizam métodos de diagnóstico por imagem em 3 dimensões, como a tomografia computadorizada, como a ressonância magnética, como a tomografia por emissão de pósitron associada ao CT, como é o PET-CT hoje. Cada vez mais a gente tem tratamentos e planejamentos de radioterapia visando a maximização da dose no tumor e a minimização da dose em tecidos adjacentes. Isso causa o quê?
menor efeito biológico e efeito adverso naquele paciente que está sendo tratado, naquele paciente que está sendo irradiado. É inadmissível que um paciente tenha um efeito biológico não controlado na radioterapia, como aconteceu com aquela menina no Rio, por exemplo, que teve epilação, que teve eritema, que teve necrose por radiação durante o tratamento e ninguém se dá conta disso, né? Claro que efeitos adversos acontecem, o enegrecimento ou o enrijecimento da pele na entrada do feixe, a queda de cabelo, até por outras condições, por outros tipos de tratamentos associados e tal, a epilação no local, na região, mas são efeitos adversos controlados e que se conhecem e se trata por isso, né? Agora, é inadmissível que tenha efeitos adversos que não sejam identificados. Então, o paciente passa por um método diagnóstico em cima do método diagnóstico que foi realizado, o produto em 3D é produzido e, hoje em dia, se irradia e com o que se chama de Multi-Leaf Collimator, ou MLC, que se molda o campo de exposição de acordo com a anatomia daquele volume tumoral que está se imaginando. Irradiações moduladas, radiocirurgia, ou seja, o paciente, durante a cirurgia, ele é irradiado com equipamentos de alta precisão, que são chamados de radiocirurgia, IGRT, imagens gatilhadas com movimentos respiratórios para diminuir o nível. Tudo isso, toda a tecnologia, buscando a minimização da dose em tecido sadio, né? E a maximização da dose no tecido tumoral. Onde é que o físico médico entra nessa história, né? Onde é que a Associação Brasileira de Física Médica entra em tudo isso? E aonde o curso de Física Médica aqui da Unifra entra, que tem um histórico de formação de excelentes profissionais e tem um currículo muito bom para a formação disso. Dentro da radioterapia, ele participa na elaboração dos tratamentos radioterápicos, calibra os feixes terapêuticos, desenvolve e executa programa para teste de asseio de controle de qualidade, desenvolve e executa programa de proteção radiológica, ou seja, ele é o cara que vai ser responsável pela proteção, pelo uso sadio, pelo uso seguro, pelo uso responsável das radiações ionizantes. E, com isso, ele também é responsabilizado pelos processos que ele tem e pelas atitudes que ele toma dentro do serviço. Outra especialidade médica, medicina nuclear, que utiliza aí com um agravante, né? A gente não, na medicina nuclear, não tem um equipamento que irradia o paciente. Eu não tenho uma semente de irídio ou de ouro que eu vou colocar lá com um aplicador lá no colo do útero da paciente, como numa braquiterapia, e depois eu vou retirar essa fonte, guardar num cofre e tal. Na medicina nuclear, eu utilizo fontes radioativas líquidas, não seladas, que são manipuladas, que são fracionadas, que são administradas por via endovenosa, por via oral, pela via que for. Então, a gente tem a manipulação de um material radioativo, e esse material radioativo é um emissor de radiação ionizante, né? Então, a medicina nuclear tem esse agravante da manipulação de material radioativo, de eu ter que manipular dentro de um ambiente onde tem muita blindagem. Aqui os tijolinhos estão meio descascadinhos, porque tinta não pega no chumbo mesmo, né? Mas o que importa é a atenuação desse chumbo que está protegendo quem está manipulando, né? Essa manipulação ocorre dentro de cápsulas de chumbo, e ali dentro eu tenho o material radioativo sendo fracionado numa seringa. Essa seringa vai ser transportada até o local da injeção e vai ser injetado no paciente. Essa seringa depois vira um rejeito radioativo, vira um lixo radioativo, que tem que ser tratado como tal. Bom, vários radiofármacos e radioisótopos são utilizados na medicina nuclear, com diferentes finalidades. Vários fármacos são utilizados para fazer com que aquele radioisótopo chegue no órgão que eu realmente quero estudar. Várias são as vias de administração desses radiofármacos. Eu posso injetar por via endovenosa, eu posso dar por via oral, eu posso fazer o paciente inalar na forma de um radioaerossol, eu posso instilar por uma sonda e um material radioativo, ou seja, a maneira com que eu consiga fazer com que o material radioativo chegue no órgão, no sistema que eu quero estudar, desde que validado clinicamente, está bem, está ótimo,
né? Por que validado clinicamente? Porque eu estou inserindo no organismo do paciente uma substância até então inerte, fisiológica, mas que tem que ser comprovado com testes clínicos, e todos os fármacos que a gente usa são realmente comprovados e aptos a ser utilizados pela medicina nuclear, e a partir daí a gente pode fazer uma série de exames, uma série de diagnósticos diferenciais que só a medicina nuclear pode proporcionar, diferente dos outros métodos de diagnóstico por imagem. Na medicina nuclear, a gente não busca a resolução anatômica do órgão e do sistema que a gente está vendo, mas sim como aquele órgão ou aquele sistema está funcionando. A gente analisa a função, a perfusão sanguínea, o metabolismo dos sistemas, e com isso eu posso fazer estudos do coração, cerebral, tireoide, pulmão, rim, osso, fígado, vesícula biliar, sistema linfático, né? A gente hoje usa muito para linfocintilografia, e principalmente para pesquisa do linfonodo sentinela, para carcinoma de mama, né? É diagnosticado o câncer de mama, é feito anatomopatológico, dependendo do grau e da classificação daquele carcinoma, é analisado o linfonodo sentinela. A partir da injeção do material radioativo subcutâneo, ele é drenado pelo sistema linfático, e o linfonodo sentinela axial é o primeiro linfonodo que vai receber o material radioativo, vai ficar captante, e a gente faz a imagem disso na medicina nuclear, marca na pele com um detectorzinho de radiação onde está o linfonodo, o paciente sobe para o bloco cirúrgico, faz o procedimento da mama, e ao invés de fazer toda a ressecção axilar, dos gânglios axilares, que deixa sequela complicada no paciente, o médico vai lá, com a nossa indicação e com o uso de um detector transoperatório, de um probe transoperatório, nós vamos até o bloco cirúrgico, operamos o probe e dizemos, não, é esse linfonodo que tu tem que tirar. E aí ele tira aquele linfonodo acometido como linfonodo sentinela, e a gente monitora de novo, vê que ele realmente está captante, e aí vai para anatomopatológico e preserva uma melhor qualidade de vida para o paciente pós-cirúrgico, né? E estudos tridimensionais que a gente pode fazer, tanto cerebral, ósseo, hepático e tal, mas que o que nos interessa são as análises funcionais, as análises metabólicas na medicina nuclear. E, com isso, a gente injeta um paciente, coloca ele embaixo do equipamento, que vai detectar as emissões radioativas que provêm daquela fonte de radiação que é o próprio paciente, porque ele recebeu o material radioativo. A gente pode fazer análises sincronizadas ao eletrocardiograma, como o gated SPECT, ou a gente pode utilizar a tomografia, desculpem que desconfigurou um pouquinho quando eu passei ali para outro computador, mas que é a análise da tomografia por emissão de pósitron associado a uma tomografia computadorizada. Sistemas híbridos é o futuro do diagnóstico por imagem. Conjugar métodos diagnósticos diferentes em uma mesma unidade. Ontem, a Solange Amorim, que é a biomédica do Einstein, botou no Facebook dela que o Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo recebeu o primeiro equipamento de PET ressonância da América Latina, né? É um outro sistema híbrido também, tomografia de emissão de pósitron, mas não com um CT, e sim com equipamento de ressonância associado. O paciente, além de ter o estudo... aqui uma comparação entre modalidades de diagnóstico, né? Se a gente pensar assim, ultrassom, CT e ressonância magnética, o grande objetivo deles é estudo anatômico, da anatomia, né? Agora, a medicina nuclear, como SPECT e PET, a gente não se interessa muito pela anatomia, é claro que é importante, mas o que a gente quer estudar é a fisiologia e a estrutura molecular daqueles órgãos e como a gente pode chegar antes, né? É isso que o PET pode nos proporcionar. A gente pode detectar carcinomas em estágio muito inicial, que outros métodos de diagnóstico não conseguem diagnosticar, porque, por estar no estágio inicial, ainda não modificou a estrutura anatômica daquele paciente, e por isso os outros métodos não diagnosticam. E a gente consegue, injetando um material radioativo misturado com glicose, um processo inicial de um carcinoma ou de um tumor
consome muita glicose no seu processo desordenado de multiplicação celular, e com isso tem uma captação grande daquele fármaco ali, e quando a gente faz a imagem, a gente enxerga, né? E até o segmento desse paciente pós-tratamento, terapia, químio, rádio e tal. Bom, é um equipamento que a gente chama de híbrido, com um tomógrafo convencional, associado a um equipamento de tomografia por emissão de pósitron, que é a partícula beta+, aquela lá do início que a gente viu, né? E que produz uma imagem mesmo não sincronizada, não exatamente ao mesmo tempo, mas em um mesmo momento, uma imagem com grande resolução anatômica, como a tomografia, uma imagem com grande especificidade e sensibilidade para detecção de lesão, como o PET, mas que não me mostra nada do ponto de vista anatômico. Quando eu faço a fusão dessas imagens, eu tenho a lesão que o PET diagnosticou e com o mapeamento dentro de uma estrutura anatômica, como é a tomografia. Então, eu sobreponho as duas imagens e eu tenho a imagem da lesão e a imagem da localização anatômica bem estabelecida. É um equipamento específico para isso, né? Aqui em Santa Maria, infelizmente, ainda não tem nenhum desses equipamentos instalados. Nós temos no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Caxias do Sul, com o PET-CT instalado, e Novo Hamburgo, desculpa, Medicina Nuclear Novo Hamburgo também. Então, são... em Porto Alegre é o Hospital da PUC, a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, o Mãe de Deus e o Moinhos de Vento, né, que é um dos locais onde eu atuo, no Hospital Moinhos de Vento, e no interior temos Novo Hamburgo, que foi um serviço também que eu implementei, e Caxias do Sul também tem um equipamento de PET-CT. É uma tecnologia, para a nossa realidade, relativamente nova, para a comunidade de medicina nuclear e PET-CT europeia e americana já é há muitos e muitos anos estabelecida. Inclusive, se a gente pegar a realidade dos Estados Unidos, já existem hoje tranquilamente mais de 50 equipamentos de PET-CT colocados dentro de caminhão, como estruturas móveis, rodando o país e regiões, fazendo exame e tudo, coisa que ainda não é a nossa realidade. É um equipamento muito parecido com um tomógrafo, mas ele tem duas unidades, né? E varia um pouco de acordo com os fabricantes. A estrutura física tem que levar em consideração que a gente está manuseando material radioativo de alta energia, muito mais alto do que a medicina nuclear convencional. Então, as espessuras de blindagem e materiais de radioproteção são realmente mais encorpados, mas tem grandes aplicações, tanto no segmento do doente, no segmento clínico de como aquele doente vai ser tratado, como no planejamento radioterápico, por exemplo, que aonde a gente faz o PET com o paciente nas mesmas condições que ele vai ser tratado na radioterapia, e com isso o planejamento radioterápico dele é muito mais exato, muito mais otimizado. Aqui a comparação de a região vermelha é onde vai receber a maior taxa de dose, tá? De um planejamento feito só com o CT, e ali está o volume e o PTV realmente que eu quero irradiar, inserido nesse limite azul aqui, mas só com planejamento com CT eu não consigo minimizar a dose nos tecidos adjacentes. No tratamento com PET-CT, a dose máxima já fica realmente restrita só à região do tumor. Ou seja, o planejamento fica muito mais sensível, com muito mais exatidão, né? E a gente tem trabalhado muito forte dentro do Moinhos com a medicina nuclear e a radioterapia, juntos, né? Todo o sistema de planejamento, eu fiz questão, quando eu estava fazendo a especificação técnica do equipamento para compra, eu fiz questão de chamar o pessoal da radioterapia para conversar, para saber o que eles precisavam para um planejamento radioterápico, e hoje a gente tem um dos equipamentos mais instrumentalizados de PET-CT do Brasil para planejamento radioterápico, né? Tanto com guia respiratório, que a gente monitora o movimento respiratório do paciente e
para que elas, lá na radioterapia, eu falo elas porque são as meninas da radioterapia lá do Moinhos, para que elas também utilizem durante o tratamento o gate respiratório para minimizar o movimento de órgãos internos, minimizar a influência dos movimentos de órgãos internos no tratamento do paciente. Então, o tratamento com IGRT é exatamente isso. Ele só vai irradiar o tumor quando o tumor estiver na localização exata. E, com isso, eu preciso monitorar o movimento respiratório do paciente. Não adianta fazer isso na terapia se lá no planejamento não foi feito, no método diagnóstico não foi feito. E a gente vem fazendo isso com um sucesso muito legal. Quando se fala em medicina nuclear para terapia, a gente busca um tratamento e aí a gente vai usar materiais radioativos para tratar realmente doenças benignas e malignas, diferentes agora da radioterapia externa, onde eu tenho um campo de exposição que vai irradiando tudo que tiver na frente. Eu coloco o material radioativo participando em nível celular, né? Então, eu administro uma dose de radiação, seja por via endovenosa, por via oral ou por qualquer outra via, né, de administração, e, com isso, eu consigo tratar uma série de doenças, mas muito restritas, com tipo histológico muito característico, para que a gente tenha realmente o efeito dessas terapias nessas lesões. A grande maioria dos fármacos são distribuídos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é um órgão do governo, que produz e tem a grande massa de distribuição de fármacos e radioisótopos e radiofármacos no país. Na medicina nuclear, o físico-médico é fundamental. Assim como na radioterapia tem a sua questão legal da obrigatoriedade da responsabilização como responsável técnico pela proteção radiológica, né, o especialista em física da medicina nuclear e o supervisor de radioproteção em medicina nuclear. Então, tanto nos programas de aceitação, quanto o controle e garantia da qualidade, quanto a proteção radiológica, a dosimetria de pacientes e indivíduos do público também é a nossa responsabilidade quando tratamos com material radioativo. E no radiodiagnóstico, que é outra grande área da física médica e grande área das aplicações das radiações ionizantes em favor da vida, né, que é a enorme área que o radiodiagnóstico abrange, desde a mamografia, a tomografia, a radiologia convencional, as radiologias intervencionistas, e aí também a grande preocupação com o efeito biológico em hemodinâmica, em bloco cirúrgico, onde se faz o procedimento cirúrgico enquanto o paciente está sendo irradiado para se visualizar, como colocação de um catéter, ou um catéter, uma angioplastia cardíaca, né, ou uma cirurgia de colocação de prótese, ajuste de prótese em bloco cirúrgico, que é onde o paciente fica bastante tempo sendo irradiado, e aí a gente tem alguns exemplos de tomografia, de mamografia. A qualidade da imagem da mamografia é fundamental para o diagnóstico, né? Até 2004 se estimava que em torno de 600 mil novos casos de câncer seriam tratados no Brasil, né? A gente sabe que aproximadamente entre 90 e 150 mil casos não terão acesso ao tratamento, né, nem ao diagnóstico e nem ao tratamento. A utilização das radiações ionizantes em favor da vida vai ter e está tendo um grande impulso hoje, com um incentivo do governo federal para a implantação de novos centros de radioterapia no Brasil inteiro. São 80 novos aceleradores lineares distribuídos em hospitais de referência no Brasil inteiro. E desses 80, alguns vieram para a região sul, né? E provavelmente esse pacote passe para 120 no futuro próximo, 120 novos aceleradores. Isso impulsiona não só a radioterapia como método terapêutico, mas também todos os outros métodos de diagnóstico por imagem para suprir a necessidade, para fazer com que esses pacientes sejam tratados, né? Então, aí a gente já pode pensar, e agora eu falo diretamente para o pessoal da física médica, a grande necessidade de profissionais de física médica no mercado a curto prazo. A curto prazo. Certo? Isso já virou uma preocupação. Antes era euforia, para a gente, principalmente da Associação Brasileira de Física Médica, era uma euforia que o novo mercado vai abrir de novo, mais postos de emprego, trabalho, e agora a euforia já está virando preocupação, porque a gente não vai ter
a quantidade necessária e suficiente de profissionais no mercado para atuar nisso tudo, né? Tomara que não tenha, ou se tiver, que seja feito com sabedoria, o programa Mais Físicos Médicos, Físicos Médicos Cubanos, sei lá, mas se for a necessidade e para o bem da população, nós vamos apoiar, não tem outra alternativa. O que a gente não pode é fazer com que 150 mil pessoas a cada ano não tenham nem acesso ao diagnóstico e não tenham nem acesso à terapia. Isso não faz sentido. Mais de 90% dos tratamentos de radioterapia no Brasil são feitos pelo SUS, né? E é muito significativo esse número, né? Bom, o físico médico no radiodiagnóstico, programa de análise de aceitação, controle de garantia de qualidade, operar detectores de radiação em condições de calibração, programas de treinamento e formação de recursos humanos, levantamentos radiométricos para analisar se aquelas clínicas, hospitais e tal são suficientemente blindadas para não expor a população e o meio ambiente para isso. Ou seja, é uma preocupação realmente sempre com a proteção radiológica e o meio ambiente. E o físico médico tem um papel muito importante nisso tudo. Bom, depois a gente ter visto aquele primeiro símbolo de radiação lá, que a gente olha e quem não conhece pensa em perigo, morte, né, horror. Explica para essas pessoas aí o que representa o símbolo de radiação. Que quando elas enxergam uma porta dessas, é uma porta da esperança, uma porta para a vida, uma porta para melhoria de qualidade de vida, uma porta para que vai te permitir criar teus filhos, né, e conviver com a tua família. Então, o símbolo de radiação passa por um outro patamar. O símbolo de radiação, a presença do símbolo de radiação, para essas pessoas, traz conforto. Com certeza, vai trazer conforto. Muito obrigado. É isso, pessoal. Enquanto o Ilo toma uma água, então, a gente pode ir pensando em algumas questões. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu já olhei para a Solange, que a Solange sempre tem uma questãozinha importante. Tá bom. Obrigada, Ilo, pelos esclarecimentos. Eu acho que tem uma visão bem geral para todas as pessoas, mesmo que de diferentes áreas. Queria fazer uma pergunta que alguns devem ter visto aqui nos meios de comunicação. Saiu uma reportagem no Fantástico, acho que há 15 dias, sobre a questão do celular. Certo? O que isso tem a ver com radiação ionizante? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. A gente já conhece um pouco a resposta, mas esse é um tema que sempre as pessoas se perguntam também. Tá. Realmente, o celular pode induzir um câncer? Está naquele nível de radiação perigosa ou não? Isso. Aí a gente passa para um outro tipo de conceito, que são as radiações não ionizantes, né? As radiações que, por origem, não têm a capacidade de ionização da matéria e, consequentemente, não têm a capacidade de alterar a estrutura atômica, né? Mas podem ter a capacidade de excitação atômica, né? Não o suficiente entrega de energia para que um elétron seja arrancado, modifica a estrutura atômica de um elemento. Só para vocês terem uma ideia, o que representa um elétron arrancado, ou menos um próton, ou menos um nêutron. Se a gente, como eu citei antes, o hidrogênio como o átomo mais chinelo de todos, né? Se eu pego o hidrogênio e coloco mais um próton ali para dentro, ele deixa de ser hidrogênio. Ele passa a ser hélio, é ou não é? Número atômico 2 vai ser hélio. Tudo bem, precisa de mais 2 nêutrons e tal. Mas, com a simples troca de um componente subatômico, eu mudo completamente a estrutura daquela matéria. E as radiações ionizantes fazem isso. As radiações não ionizantes não têm essa capacidade, mas ela tem a possibilidade de excitação atômica, de influenciar em certos meios estruturais atômicos. Naquela na apresentação que foi feita pelo pessoal da Unifra TV, mostrou uma hora que eu estava abraçado numa senhorinha, numa japonesa, uma grande cientista, mas que tem 1,40 m e pouco de altura, chamado Emiko Kuno,
que ela é uma das grandes estudiosas em efeitos biológicos das radiações não ionizantes. Muito pouco se sabe, muito pouco se conhece, nós não temos casuísticas suficientes para dizer, de fato, que uma antena de celular no pátio da minha casa vai fazer com que toda a minha família tenha câncer. A gente não tem estatística ainda suficiente para isso, né? Assim como acontece com campos eletromagnéticos de fontes de alta tensão, que a gente passa aí pela rua todos os dias, né? Com a rede de iluminação pública, o campo eletromagnético gerado por essas redes. A Emi Kokuno está fazendo um estudo muito grande sobre isso, e talvez a influência disso seja muito maior do que a influência do celular, né? Eu, realmente, com os parâmetros que tenho, com a instrumentação que tenho, eu não tenho como garantir que o celular faça ou não faça efeito. Eu fiquei meia hora falando com o telefone e a minha orelha esquentou. Claro, se eu ficar meia hora com esse microfone na minha orelha, ela vai esquentar igual, né? Não necessariamente pela emissão de radiação eletromagnética não ionizante ou não. Mas muito tem a evoluir, temos a conhecer sobre isso, e talvez, num futuro próximo ou médio e curto prazo, alguns parâmetros mudem realmente, né? Tanto na utilização do celular, quanto na utilização de micro-ondas caseiro, né? A gente usa o micro-ondas, né, de qualquer jeito e vai. A porta está meio tortinha, caiu, na mudança caiu, mas está fechando, eu estou usando, e o vazamento daquelas micro-ondas ali, né? A gente tem uma bomba de micro-ondas em casa, e que o efeito biológico no alimento a gente sabe qual é, né? E o que está em volta. Então, a gente tem uma fonte uma grande fonte, ou grandes fontes de emissores de radiação não ionizante, e que realmente é uma preocupação, e que, infelizmente, nós não temos ainda estatística e casuística suficiente para determinar níveis permitidos, níveis de risco e áreas de controle, né? Mas é uma preocupação futura, isso com certeza. Mais alguma questão? Então é isso. Vamos agradecer novamente o Ilo. Muito obrigado pela participação de todos, tá?